A presença hoje está relacionada mais especificamente à questão profissional no mundo em que a empregabilidade é cada vez mais requisitada, mais demandada pelas empresas e que coloca em discussão, em função de tanta disruptura com a tecnologia, até a perspectiva do emprego. Então nós vamos conversar com essa especialista, a Imaculada Souza, coach de carreira, que vai nos falar um pouco a respeito das habilidades a serem adquiridas e principalmente serem praticadas para a pessoa prosperar na sua carreira profissional. Imaculada, o coach de carreira, que é o que você é coach e se especializou em carreira. Isso. Ele trabalha essencialmente no desenvolvimento da pessoa. E qual a diferença disso para treinamento? O desenvolvimento de pessoa é quando você atua mais na área comportamental. É quando você consegue, através de ferramentas de acesso que o coach tem, que nós chamamos de assessment, fazer com que a pessoa desperte, é um despertar mesmo. Que o treinamento ele ensina a fazer o que tem que ser feito, como tem que ser feito. Agora, mudar o comportamento de uma forma que a pessoa execute da melhor forma possível que tem que ser feito, aí é um desenvolvimento da pessoa. Mas primeiro é uma percepção de um comportamento inadequado, né? Essa percepção é de quem? É da própria pessoa que deve perceber? Como é que é? Através das ferramentas, como por exemplo a análise que nós temos, o teste DISC, que é baseado na metodologia, que já vem sendo usado há mais de 38 anos, nós temos como mostrar para a pessoa o perfil comportamental dela. Você apresenta a pessoa a ela. Exatamente, é como se colocasse um espelho. Eu falo até que eu sou imaculada antes do DISC e depois do DISC, porque a análise comportamental ela deixa claro para você as características que você sempre achou que fossem coisas ruins, por exemplo. E não, são características do perfil, que às vezes atrapalha a pessoa a vida dela inteira, porque ela não sabe como fazer com que aquilo não impacte negativamente na vida dela. Que ela lida como se fosse um defeito apenas. Como se fosse um defeito. E as pessoas, aí vem os julgamentos, aquela coisa toda. E aquilo que você observou fora da gravação é uma coisa defeito, é defeito e outra coisa é característica. Características, são coisas diferentes, né? São pontos de melhoria, na verdade, que a gente trabalha. Sim. Agora uma coisa parece já mais do que cristalizada, né, Imaculada? O comportamental é mais determinante do que a competência, né? Com certeza. Nós temos até o Peter Drucker, que ele é o pai da administração contemporânea, né? Que ele fala que as pessoas são contratadas pelas habilidades técnicas e demitidas por comportamento. Isso ele fala, e há pouco tempo uma pesquisa de uma grande empresa de RH, ela fez também no Brasil e constatou a mesma coisa. A cada 10 demissões, 9 são comportamentais. E o interessante é que eu coloquei isso nas redes sociais, aí uma pessoa falou comigo assim, mas eu sempre fui 100%, não sei quantos anos, mais de 10 anos de casa, e fui demitido só porque eu ia contra alguma coisa da empresa? Aí será? E aí entra, será que o que realmente levou à demissão? Então é uma das coisas que define a demissão da pessoa, é o comportamento, principalmente. Então, aí, na verdade, o seu foco, o foco da sua abordagem é mudar comportamento. Desenvolver comportamentos, a gente chama mais de equilíbrio comportamental, porque tem equilíbrio emocional, aquele negócio todo, né? Mas quando a gente trabalha com o desenvolvimento da pessoa, a gente já passa para equilíbrio comportamental, de acordo com a situação, qual que é a melhor característica de padrão comportamental que você pode usar. Que nós temos 4 padrões principais, embolei. Nós temos 4 padrões, que a da pessoa pode ser dominante, influente, estável, analítica, né? Que é aquele padrão quadriforme. As pessoas todas se enquadram nessas 4 categorias básicas. Dentro disso eu tenho as combinações. As gradações também. Exatamente. Dominante, influente, estável e analítico. Analítico, ok. E a metodologia normalmente ele deve ter um predominante e o resto, isso. Um pouco do resto também. É o que determina, tem um padrão, como é que eu falo? O padrão prevalecente. A gente chama de predominante. Predominante. Padrão comportamental. Predominante. Padrão comportamental predominante. Está difícil falar isso aqui. O que todos temos é um padrão comportamental predominante. Então, de acordo com a exigência do meio, ela pode se comportar de uma determinada forma. Então, a partir daí, você já ajuda a pessoa a se tocar e se perceber como que ela é. Interessante Exatamente. Isso. Ela se percebendo, ela já consegue entender melhor como que ela reage em momentos de pressão, momentos de crise. Esse como reage aí que é o pulo do gato, né? Dizem gato. Hoje, consagra-se hoje a tese de que não é o que te acontece, é como você reage ao que te acontece. Exatamente, como você reage aos acontecimentos. Principalmente no ambiente de trabalho. Porque lá você tem toda uma exigência, todo um estresse, né, que já tem mesmo no ambiente de trabalho, que pode ser pior ou pode ser melhor, depende de como você vê. Por isso que o coach trabalha com a psicologia positiva. Ele muda essa forma da pessoa enxergar as coisas.
E quando ela se conhece e percebe melhor o ambiente, ela começa a mudar tudo em volta dela. Mas o coach trabalha, eu acho interessante o seguinte, não deve ser diferente na sua abordagem, quando você explicou a respeito de treinamento, que é transmitir o ensinamento e preparar, né? O coach trabalha muito nessa consideração de que os recursos a pessoa já os tem em si, né? São internos, são internos. O Jung, que ele é um psicólogo, né? Do século passado, ele fala que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Então, esse despertar que é o mais interessante de trabalhar no desenvolvimento da pessoa. Quando ela se descobre uma pessoa que tem talentos, que tem habilidades, que ela pode ser melhor naquilo que ela gosta de fazer. E principalmente quando ela descobre o que ela gosta de fazer, né? Porque tem pessoas que não sabem nem o que gostam de fazer, na verdade. Elas estão passando pela vida. É aquela musiquinha do Deixa a Vida Me Levar. Ao contrário de viver a vida cada dia... Ser o dono do timoneiro, você ter o timão da vida na mão, né? Exatamente. É você ter o rumo da sua vida, saber onde você quer chegar. Tá. E que outros recursos você usa nessa ajuda à pessoa, nesse suporte à pessoa, no sentido dela se mapear para ver quais são as aptidões que ela deve investir mais? Bom, eu trabalho com a plataforma chamada INAC Performa, que eu represento no estado, né? E ela me dá várias ferramentas de alta tecnologia. Eu trabalho, as principais são forças pessoais, que é para a pessoa entender quais são as virtudes que ela tem na vida dela e quais forças estão relacionadas a essas virtudes, porque aí eu consigo empoderar a pessoa, para que ela consiga, através dela mesma, entender como ela pode passar por determinado momento. Que geralmente quem procura o coach não é quem está satisfeito com alguma situação. Quem procura o coach é porque está precisando desenvolver alguma coisa, mudar alguma coisa na vida dele. Senão continuava na zona de conforto que estava muito bem. Mas não, então ela me procura. E outra ferramenta que eu trabalho também é âncoras de carreira. Porque ela consegue fazer com que a pessoa entenda como que ela escolhe determinadas posições na carreira dela ou no próprio trabalho. Como que ela até chega a pedir uma demissão ou como que ela, ao ser promovida, ela consegue até entender se ela vai querer ser promovida ou não. Então, as coisas acontecem na vida da pessoa assim, ó, é uma corrida de rato, é o tempo todo. E aí ela começa realmente a ser o ator principal da vida dela. A presença hoje é da coach de carreira Imaculada Souza. Nós voltamos já. Voltamos com a presença da coach de carreira Imaculada Souza. Imaculada, eu gostaria que você rebobinasse um pouquinho e falasse mais um pouquinho sobre forças pessoais e âncora de carreira. Ok. Então, fala um pouquinho mais disso para nós. Bom, forças pessoais é baseado no livro do Mihaly, onde ele começa falando assim que as virtudes, elas determinam as forças que no dia a dia vão mudando o nosso comportamento. Então, nós temos 8 forças, não é isso que eu falei com você? 8 virtudes, não é isso? Isso, 8. Nós temos as virtudes, por exemplo, sabedoria, transcendência, humanidade, coragem, temperança. Transcendência, isso. E o mais interessante, quando a gente usa a ferramenta que a pessoa trabalha com... Nós trabalhamos com perguntas. Então, a pessoa começa a responder várias perguntas. Só essa de forças pessoais são 30 páginas de perguntas, são muitas. E quando ela começa a responder pergunta a pergunta, ela começa a entrar dentro dela mesma, ela começa a se perguntar... Popular cair em si. Cair em si, porque ninguém nunca perguntou aquilo. Então, quando ela começa a entender, ela começa a tirar de dentro dela quais são essas forças pessoais. Como que isso começa a direcionar a vida dela. Tá. E de acordo com a força pessoal é a virtude que ela tem relacionada. Há uma correlação imediata. Uma determinada força traz consigo uma virtude. E é interessante que sempre acontece isso com o meu coach. Quando ele faz forças pessoais, que a gente começa a analisar o ambiente que ele está inserido, como aconteceu essa semana com a cliente online, ela começa a perceber assim, nossa, então essa força está faltando para que eu entenda a minha equipe. Ela é uma gestora de equipe. Se eu não desenvolver essa força, baseada na virtude, por exemplo, no caso dela, na virtude da temperança. Temperança, né? Ou temperança. Um pouquinho de tolerância. Você ser mais equilibrado, mais tolerante e tal, né? Ela sofre muito. Tem uma frase que fala assim, o que é o sofrimento? É a dor sem sentido. Então, se você está num espaço que você vê que você é subaproveitado, ou que as pessoas não te entendem, ou N coisas que te incomodam, você tem que perceber se aquilo tem sentido ou não para você, porque se não tiver sentido, você sofre. E ela está sofrendo. Está sofrendo porque ela não entende por que essa equipe está tendo problema, uma pessoa pontual. E essa ferramenta mostrou para ela o que ela tem que fazer.
principalmente Ela perdoar. não tem que mudar o outro, ela tem que mudar a si. Exatamente. Aí, e as âncoras de carreira? Você falou. A âncora de carreira são os elementos que baseiam as suas escolhas. É aquilo que você não abre mão, que te segura. Seriam valores. Mais forte que valor ainda. Mais forte. É mesmo? Porque a âncora, ela te prende. Então, por exemplo, se você está passando por um processo seletivo e você está sujeito de você ter que mudar de cidade para uma vaga fora daqui, numa cidade que você vai ter que ficar afastado da sua família, por exemplo. Você não abre mão. Você não abre mão. Então, a âncora Então, a âncora é nesse sentido de puxar mesmo, de prender a pessoa. Literalmente te segura. Prender a pessoa. Isso. E dependendo a visão da pessoa, isso pode atrapalhar ela também. Então, Agora, Imaculado, me diga, qual é a diferença essencial? Eu sei que há um aspecto de regulamentação da profissão que faz com que vocês sejam muito precavidos e naturalmente contidos, mas qual é a diferença essencial de coaching e psicologia e essas terapias psicológicas todas que tem aí? Bom, a terapia, ela atua diretamente na parte mental, na parte doença, né? O que a pessoa tem que, ao longo dos anos, ela não consegue curar sozinha. E a terapia, ela não tem princípio, meio e fim, ela começa. E quem determina o fim é o psicólogo. Então, de acordo com o progresso da pessoa. O coach não, ele é uma coisa muito pontual, ele é um processo pontual. Nós não chamamos de terapia, chamamos de processo, por isso que é processo de coach. Você tem princípio, meio e fim. A gente trabalha com no mínimo 10 sessões, porque é um prazo que nós temos de 3 a 4 meses, para trabalhar o comportamental da pessoa de uma forma que ela comece realmente a mudar alguma coisa na vida dela. Mas é uma prescrição de atitudes a serem adotadas toda semana, que são checadas a cada semana. Nós chamamos de plano de ação. E nós trabalhamos se a pessoa não se dispuser a executar aquilo, ele está gastando dinheiro dele à toa. Não tem processo, não existe. A pessoa ou ela desiste ou nós encerramos o processo. Porque a cada semana, se ela não cumprir as metas que ela acorda com a gente, que tem todo um contrato psicológico que nós fazemos com a pessoa. Não é só o dinheiro e a sessão, não é assim que funciona, né? Eu tenho que dar resultado. E tem que dar 100% de resultado, porque no final de 4 meses, a vida dela, alguma coisa, ela tem que ter alinhado. Então, a primeira sessão é qual que é o resultado que você espera? Onde que você quer chegar? E através disso, a gente trabalha todas as sessões até ela alcançar o resultado dela. Então, se não tem meta, não tem processo de coaching. No caso da terapia, não. A terapia, ela começa a abordar várias... passado, presente, não é tanto futuro. O coaching não é futuro. Tá, o passado aconteceu, isso eu não posso fazer nada. Você muda passado? Não. É uma coisa que nunca mais volta. Agora, daqui para frente, o seu futuro está na sua mão. Que escolhas que você pode fazer a partir de agora para que o seu futuro seja melhor do que o presente que você está inserido nele, que está insatisfeito. E aí a pessoa começa a se questionar. E a cada semana a gente vai analisando o progresso, que a gente tem um balanço das realizações, né? Mas no seu caso, então, o seu approach, o seu enfoque, ele foi muito direcionado para o universo corporativo, né? Para a perspectiva profissional, né? Tipo, igual você mencionou, técnicas de gestão de negócio, pensamento estratégico, visão sistêmica, equipe de alta performance, engenharia de equipe. Engenharia de equipe. Isso já é um nome meio sofisticado. Traduz aí para nós. Engenharia de equipe é quando nós conseguimos mapear o cargo com o perfil desejado para aquele cargo. O que nós temos a maior dificuldade hoje? É ter a pessoa certa no lugar certo. Se nós pegamos uma pessoa com um perfil comportamental que não vai ter aquelas habilidades características do perfil, é do perfil, num cargo que pede um antagônico, que é totalmente contrário, ele não vai se adequar. E essa coisa de indicação, porque a pessoa é legal, porque a indicação do fulano não está funcionando mais. E é muito caro demitir. É tanto caro contratar quanto caro demitir. É melhor desenvolver a pessoa. Então, dentro da organização, às vezes a gente faz mapeamento e a pessoa promovida, por exemplo, tem que desenvolver habilidades de um outro perfil para gerar maior resultado. Isso é possível. O interessante é isso. E as ferramentas que a gente tem no coaching dá essa possibilidade. O treinamento já é mais complicado, é mais diferente. Treinamento é técnica. Tem que aprender a mexer com a máquina, você vai lá e ensina a mexer com a máquina. Agora, mudar o comportamento de um gestor, por exemplo, pegar um cargo de liderança, aí já é um trabalho mais demorado. Se não tiver ferramenta de assessment, fica bem mais complicado trabalhar. Agradeço muito, Imaculado, sua disponibilidade de estar conosco aqui. Agradeço, foi um prazer. Quem quiser fazer contato com você, como é que faz? Tem que fazer o comercial para você. Vocês querem? Obrigada. Bom, nas redes sociais, só procurar Imaculada Souza. Eu estou na maioria das redes, LinkedIn, Twitter, Instagram e Facebook, né? Imaculada Souza. Imaculada Souza, isso. Acha fácil. E meu site é almissouzatreinamentos.com.br. Ok, normalmente grato. Presença hoje da coach de carreira Imaculada Souza. Até já.